Olá, crianças, sejam bem-vindas a mais uma aula da nossa Escola Dominical Evangelística. Hoje nós vamos começar uma nova série de aulas e estas lições vão ser sobre os 10 mandamentos. Com certeza você já ouviu, né, os 10 mandamentos, e quem participou do nosso encontro online ainda tem aquele cartaz com as janelinhas com os mandamentos que você pode usar durante esta série também. Cada semana dessa série nós vamos considerar um dos mandamentos de Deus, um dos 10 mandamentos. E hoje nós vamos ver por que Deus nos deu estes mandamentos e para que servem e como foi que Deus deu estes 10 mandamentos. Então, nós vamos começar com a leitura da palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 16 a 20, e no capítulo 31 nós vamos ler versículo 18. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, bem no início, e enquanto você procura essa leitura, deixa eu te explicar o que está acontecendo nesta passagem. O povo de Israel aqui está no deserto. Lembra que eles saíram do Egito, da escravidão, Deus libertou eles e agora estavam viajando pelo deserto até chegar na terra prometida, né? Então, neste ponto aqui, nesse capítulo que vamos ler, o povo de Israel tinha chegado ao Monte Sinai. E foi nesse lugar que Deus disse para todo o povo se preparar por alguns dias, com várias preparações para um dia santo, um dia bem especial. E hoje nós vamos ler o que aconteceu neste dia. Foi quando Deus chamou Moisés para subir no monte para receber as tábuas com os 10 mandamentos. Foi uma ocasião muito solene e todo o povo estava lá reunido em volta do Monte Sinai. Então vamos ler Êxodo capítulo 19, versículo 16 a 20. E aconteceu que ao terceiro dia da preparação, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre um cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E nós vamos ler um versículo no capítulo 31, versículo 18. E deu Deus a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho dos 10 mandamentos, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Você viu que foi o próprio Deus que escreveu com seu dedo nas pedras, nas tábuas, os 10 mandamentos dele. Essas tábuas não existem mais hoje, mas os mandamentos sim. Os 10 mandamentos estão registrados na Bíblia e também na nossa consciência. São as regras que Deus nos deu para nós vivermos de acordo com elas e também para sermos julgados depois que morreremos. E hoje nós vamos ver por que Deus nos deu estes mandamentos e como servem para nós de ajuda. Como essas regras de Deus nos ajudam em várias maneiras maravilhosas. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é que, como esta placa, que você já deve ter visto algo parecido, né, na rua, esta placa nos indica que lá na frente tem uma área de grande beleza. Esta placa está dizendo, vai lá, vai visitar este lugar tão maravilhoso, vai lá para conhecer este lugar. Assim como esta placa, são os 10 mandamentos de Deus para nós. Eles nos mostram quão maravilhoso Deus é.
Ele é um Deus perfeito, né? Ele mantém todos os mandamentos. Ele mesmo, ele nos dá um exemplo perfeito. Então, a primeira razão porque Deus nos deu estes mandamentos é para que nós aprendêssemos quem Ele é. Por exemplo, nós vamos aprender sobre o mandamento não furtarás, né? Este mandamento nos mostra que Deus é o oposto disso, o oposto de ladrão. Ele é o doador de todas as coisas boas, Ele é muito generoso. Outro mandamento que nós vamos aprender é não matarás. Este mandamento nos ensina que Deus é o Criador da vida e que Ele é amor, porque Ele proíbe todo tipo de violência em suas criaturas. Então, os 10 mandamentos nos mostram 10 aspectos do caráter de Deus. Nós podemos aprender quem Deus é através destes 10 mandamentos. E agora, como o farol na rua dá instruções para o motorista, né? Instruções o que fazer, o que não fazer, quando parar, quando ir. Este farol protege o motorista de situações perigosas, né? Então, assim, também, por exemplo, quando nós compramos uma máquina difícil ou uma ferramenta para usar, sempre vem com um manual, né, que foi escrito pelo fabricante para dizer como usar, o que fazer, o que não fazer, para não acontecer algo perigoso. Assim são os 10 mandamentos para nós também. São 10 regras para uma vida segura e bem-sucedida. E esses 10 mandamentos também nos mostram o perigo que vem em nossa vida se não seguimos estas regras. Se não seguimos estas regras que Deus nos deu para nos ajudar, vem tristeza, vem dor, pode vir a morte também. Então, estes 10 mandamentos são as instruções do nosso Criador, como se fosse um manual para nós sabermos como viver de maneira segura e nos manter longe do pecado também. Este sinal nos mostra que nós não podemos entrar numa certa rua. Não podemos entrar deste lado, porque pode acontecer algo perigoso também. É proibido entrar nessa rua. Assim, os 10 mandamentos também são a maneira de Deus de proteger o céu. Já pensou nisso? Deus está protegendo o céu dos pecadores, do pecado. Nenhum pecado pode entrar no céu. Um pecador é alguém que não obedeceu todos os mandamentos de Deus. Um pecador não pode entrar no céu, porque o pecado estragaria o céu. O céu é um lugar perfeito, sem tristeza, sem dor, sem morte, sem estas coisas que o pecado causa. E sem nenhum pecado, nenhuma desobediência a Deus. Então, os 10 mandamentos protegem o céu. O céu precisa continuar sendo um lugar perfeito. Então, por isso, Deus deu estes 10 mandamentos para mostrar que qualquer pessoa que quebra estes mandamentos não pode entrar no céu. Os 10 mandamentos são as regras de Deus para proteger o céu. Então, os 10 mandamentos, então, são regras que vão ser usadas para julgar os pecadores. Como tem as leis, né, no trânsito, para quem não obedecer estas regras poder ser julgado também. Então, os 10 mandamentos são as regras de Deus, leis pelas quais todos nós seremos julgados. Essas leis estão gravadas na Bíblia e na nossa consciência. Quando nós pecamos, quando nós fazemos algo errado, dentro de nós sabemos, né?
Então, que perigoso se nós não nos importamos com o pecado e nós achamos que nós podemos escapar das consequências do pecado. Porque às vezes isso acontece na vida, né? Ninguém viu o que você fez de errado, então não vai ter consequência. Você não vai ser punido. Ou talvez as pessoas em sua volta também não se importam com o pecado e por isso deixam você pecar livremente. Mas ao longo desta série de lições sobre os mandamentos, nós vamos ver que todos nós somos culpados de quebrar todos os mandamentos de Deus. E todos nós merecemos ser banidos para sempre do reino de Deus. Nós merecemos o castigo de Deus por termos quebrado os mandamentos de Deus. Então, os mandamentos servem para isso. Mas aí talvez surja a pergunta em sua mente: mas então quem vai poder entrar no céu? Todos nós quebramos os mandamentos de Deus. Então, sabe o que é maravilhoso? Estes 10 mandamentos também podem ser vistos como uma placa que indica ao viajante cansado lá na frente um ponto de descanso. Os 10 mandamentos também são encorajamentos de Deus para nós buscarmos o Salvador. Você já pensou nisso? Deus nos deu os 10 mandamentos para nós entendermos que somos pecadores, que nós não temos obedecido a Deus e que nós merecemos o castigo dele. E quando nós percebemos isso, quando nós entendemos dos 10 mandamentos que nós temos ofendido a Deus, nós podemos então correr ao Salvador para pedir dele perdão dos nossos pecados. A lei de Deus, os 10 mandamentos, são como um professor que aponta o caminho certo para nós recebermos perdão. O Senhor Jesus está disposto a pagar por nós este preço. Ele já fez isso. Ele desceu do céu, ele morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Se nós pedimos a ele por perdão, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, ele está disposto a nos lavar de todos os nossos pecados, de toda a nossa culpa. E ele nos tornará assim pessoas que amam os seus mandamentos e pessoas que um dia vão poder entrar no céu. Não porque nós nunca pecamos, mas porque ele pagou o preço da culpa do nosso pecado. E ele nos limpa de todo o pecado, de toda a mancha, de toda a culpa. E nós vamos poder entrar no céu para estar com ele para sempre, sem nunca mais pecar e sem nunca mais sofrer as terríveis consequências do pecado. Então, nesta série, você vai aprender com cada mandamento como você quebrou os mandamentos. Vai ser difícil talvez ouvir, mas lembre que o Senhor nos deu estes mandamentos para que nós pudéssemos ser salvos, não por guardar estes mandamentos e sermos perfeitos, porque nós não conseguimos, mas para que nós entendêssemos que somos pecadores e buscarmos o perdão dos nossos pecados no Salvador. E assim, Ele nos dá um coração novo, um coração que ama Ele e que ama os seus mandamentos e que um dia vai poder entrar no céu. E agora nós vamos cantar o hino de número 47, que é uma oração de um pecador que entendeu que é pecador, que entendeu que ofendeu a Deus e que pediu por perdão e recebeu também perdão de todos os teus pecados.
Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.